bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 7º ano. Certo, crianças, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje nós estamos no capítulo 3, Urbanização Brasileira, que está entre as páginas 35 a 49. Vamos lá? Gente, para nós adentrarmos no assunto, vamos dar uma repaginada do que foi dito na aula anterior. Gente, na aula anterior nós falamos sobre alguns termos. Falamos sobre o termo raça, tá? E aí nós falamos que o termo raça ele não é compreendido no sentido biológico, tá? Mas sim, gente, nos aspectos socioculturais, de modo a diferenciar grupos populacionais por características físicas externas, geralmente com a cor, e aí outros aspectos. E também nós falamos, gente, sobre o termo etnia, tá? Que nós costumamos definir etnia por definir as populações com base em suas diferenciações culturais e linguísticas, envolvendo também as tradições religiosas e outros elementos. Gente, nós falamos também sobre um censo chamado censo demográfico ou recenseamento populacional. Gente, esse censo ele constitui principalmente a fonte de referência para um conhecimento das condições de vida da população brasileira e em todos os municípios do país, tá, gente? E aí também nós falamos de um crescimento chamado crescimento populacional, tá? Gente, esse crescimento populacional de um determinado território, ele ocorre através de dois fatores. E aí nós falamos que ocorre através da migração e do crescimento vegetativo. E o crescimento vegetativo, gente, ele é a relação entre a taxa de natalidade e taxa de mortalidade. E aí, gente, nós falamos que existem essas taxas, tá? A taxa de fecundidade, que nós falamos na aula anterior, ela é uma estimativa do número de filhos por mulher em um período reprodutivo. E aí nós falamos que esse período, ele vai até para aproximadamente 40 anos, tá, gente? Além do mais, nós falamos da taxa de natalidade. Gente, esse indicador, ele representa o número de nascidos vivos num período de um ano. E aí nós descartamos o número de mortos, ok? Para isso, gente, existe a taxa de mortalidade. Gente, essa taxa de mortalidade, ela representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano também. Tudo no período de um ano. E aí, gente, nós falamos que existem alguns fatores para que houvesse o desaceleramento do crescimento populacional. E aí nós falamos que o processo de urbanização, ok? Falamos também que essa queda de fecundidade, ela ocorre porque a mulher ela começou a se planejar mais, ela começou a se prevenir mais, tá? E aí utilizando o método contraceptivo, e aí está incluso o anticoncepcional e as camisinhas, ok? Além do mais, gente, nós falamos que isso ajudou muito para que a mulher ela adentrasse no mercado de trabalho e ela começasse a estudar. Isso fez com que a mulher ela tivesse mais tempos para fazer filhos e ela observasse que o filho ele dava muito custo de vida, tá? E aí fez com que a mulher reduzisse o número de filhos. Tudo isso nós falamos na aula passada. E agora, gente, nós iremos falar sobre a urbanização do Brasil. Gente, o Brasil urbano. Bom, crianças, olha só. Hoje no Brasil existem muitas cidades e a população da zona urbana, ela ficou muito maior do que a população da zona rural. Gente, para nós termos uma ideia, o censo do IBGE, o último censo de 2010, o Brasil, gente, ele possui uma população aproximadamente de 191 milhões de habitantes. Destes 191, cerca de 161 milhões de habitantes, eles viviam nas zonas urbanas, enquanto apenas 29 milhões estavam na zona rural. Mas olha só, crianças, nem sempre foi assim, tá? Nem sempre a população da zona urbana era maior do que a zona rural, tá? Gente, até a década de 1960,
A maioria da população, ela morava no campo, tá, gente? E a quantidade das cidades, ela era muito menor do que hoje, atualmente, tá? Gente, nesse período, as cidades, elas existiam para atender às necessidades, ou seja, elas foram existindo para a necessidade humana, mas não era quanto é hoje. E aí, gente, as atividades desenvolvidas no espaço agrário e atividades mineradoras. Então, olha só, as cidades, elas existiam para atender às necessidades desenvolvidas no espaço agrário, tudo bem? Principalmente, gente, relacionado à cana-de-açúcar, ao ouro e ao café. E aí vocês percebem nessa imagem, a primeira imagem, que é da zona rural, tá? Vocês conseguem observar a criação de bois e tudo mais. E a segunda imagem, na zona urbana, que é o processo de prédios, de casas e o processo da própria urbanização. A passagem do Brasil rural para o urbano. Crianças, olha só, o processo da urbanização no Brasil, ele teve início no século XX, certo? A partir do processo chamado processo de industrialização, que esse processo de industrialização, ele funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população para a zona da população da zona rural para a zona urbana. E esse processo, gente, também ficou conhecido como êxodo rural. Então, o que é o êxodo rural? É a saída do campo para a cidade, tá? E isso começou devido ao processo de industrialização. Gente, atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, ok? O que equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos, tá? Então, olha só, gente, vamos compreender como foi esse processo até 2010, que foi o último censo, tá? Olha só, até 1950, o Brasil, ele era um país de população predominantemente rural. Isso nós acabamos de dizer, ok? Gente, as principais atividades econômicas que estavam associadas à exportação eram de produtos agrícolas, dentre eles o café, ok? Gente, a partir do início de 1930, começou, gente, a se criar no país condições específicas para o aumento desse êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. Além da industrialização, também esteve associado a esse deslocamento do campo para a cidade dois outros fatores, tá? Que seria a concentração fundiária, ou seja, a concentração de terras nas mãos de poucos, ok? A concentração de terras nas mãos de latifundiários e a própria mecanização do campo. O que isso quer dizer? A mecanização do campo, gente, quer dizer que o que antes vários trabalhadores faziam para, por exemplo, para fazer a colheita, tá, das plantações, hoje, com esse processo de mecanização, quem faz isso é a máquina, tá? Ou seja, apenas uma pessoa precisa manipular essa máquina. O que antes várias pessoas precisavam para colher, hoje apenas um, fazendo com que houvesse o desemprego nesse campo e esses desempregados fossem para a cidade, ok? Gente, a partir de 1970, percebes comigo que eu estou fazendo um levantamento dos anos até os de 2010, ok? A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontravam nessas áreas urbanas, cuja oferta era de empregos e de serviços, como exemplo de saúde, educação e transporte, tá? E em 60 anos, a população rural, ela aumentou cerca de 12%, enquanto que a população urbana, ela passou de 13 milhões de habitantes, tá? Para 138 milhões. E teve um aumento basicamente de 1000%. Então, olha só, percebes na imagem comigo, nesse gráfico. Percebes que desde o ano de 1940 até 2010, teve um aumento exorbitante, tá? De população urbana para a população rural.
E aí vocês percebem que desde 1940 até 2010 teve um aumento exorbitante. E o que fez com que esse fosse esse aumento? Primeiro, a mecanização do campo, além do mais a concentração fundiária nesse campo. Bom, gente, cidades, tamanhos e funções. Olha só, existem alguns termos que nós precisamos nos aproximarmos e entender o que significa cada um, ok? Então, olha só, rede urbana, tá? Gente, a rede urbana ela pode ser definida como uma interligação entre as cidades em que se estabelece a partir de fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Então, o que é uma rede urbana? Ela é definida por uma ligação entre as cidades. Nessa ligação entre as cidades tem que estar definido a rede de pessoas, mercadorias, informações e capitais, ok? Gente, vamos lá. Vamos compreender o que seria uma cidade, tá? Gente, a cidade é a área urbana, ou seja, a área urbanizada de um município e não é qualquer área urbanizada não, tá ok, gente? Mas sim é aquela delimitada por um perímetro urbano que também ela é legalmente estabelecida, tá? E se separa da cidade e do campo. Então, olha só, resumindo, a cidade é aquela que ela é delimitada por um perímetro urbano, tá? E ela é diferenciada do campo, tá ok? E o que tem nessa cidade? Bom, nós temos o processo do asfalto, o processo de ligações de serviços, ligações de prédios, ligações de carros e tudo mais. Isso sim é a cidade, ok? Bom, o município ele é uma divisão, gente, legalmente realizada de um território. E o que é um município? O município eles são várias partes, gente, que compõem um mesmo estado. Podemos dizer que qualquer lugar do Brasil. Além do mais, gente, ela é independente de seus domínios e ela está localizada dentro de uma área municipal, ou seja, dentro de uma área que é determinada por uma prefeitura, tá ok? Gente, portanto, o que eu acabei de dizer? O município, ele é composto, tá? O município, prestem bastante atenção e anotem aí no caderno de vocês. O município, ele é composto pelo campo, ou seja, pela área rural e pela área urbana, tá? Pelas duas áreas. Além disso, gente, ele pode conter várias outras cidades menores, além do distrito, sede, tá? Que não, além do município, como nós já falamos, a área de distrito de sede e aquelas que não possuem autonomia política. E aí, gente, essas pequenas aglomerações, por exemplo, geralmente as vilas, povoados e outros. Então, olha só, o município ele é composto pelo campo, a área rural e pela cidade, a área urbana. Já a cidade, gente, a cidade é uma área urbana e ela é delimitada por um perímetro urbano, tá ok? Tudo isso seria a cidade. Bom, crianças, setores da economia. Então, vamos compreender alguns setores, tá? Gente, todo país, ele possui uma população economicamente ativa, denominada PEA, tá? E uma população economicamente inativa, denominada PEI, tá? Gente, a população economicamente ativa, ela corresponde às pessoas que trabalham e que possuem vínculo empregatício, tá? Empregatício, ou que estão trabalhando, tá? Ou que estão procurando um trabalho. Já a população economicamente inativa, elas referem às pessoas que se encontram inseridas no mercado informal, os desempregados há mais de um ano, os aposentados, as donas de casa e os jovens, gente, tá? Crianças e adolescentes impróprias para o trabalho. Tudo isso é a população economicamente inativa. Em relação à população economicamente ativa, existe uma divisão segundo os setores das atividades, ou seja, cada trabalhador ele atua em determinado setor da economia, certo, gente?
Desse modo, essa população está distribuída em 3 setores de atividade econômica, tá? O primeiro é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, ok, gente? Crianças, o setor primário, ele abrange todas as atividades produtivas, com a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E aí, nesse extrativismo, inclui o mineral, o animal e o vegetal, certo? O setor secundário, gente, ele integra as atividades voltadas para a indústria de produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Então, acompanhe nessa foto comigo. O setor primário, o setor secundário e agora o setor terciário, gente. O setor terciário, ele representa as atividades ligadas à prestação de serviços e ao comércio. Dentre elas, gente, podemos citar o comércio, compra e venda de diversas mercadorias e prestação de serviço. Quem é que presta esse serviço? Por exemplo, os advogados, professores, médicos, engenheiros, entre outros. Tá, gente? Então, nós acabamos de compreender os setores da economia e isso é muito importante de compreensão para que vocês observem o porquê desse processo de urbanização, ok, gente? Hierarquia urbana. Gente, olha só. O que é uma hierarquia urbana? A hierarquia urbana, gente, ela é a maneira como as cidades se organizam dentro de uma escala de subordinação, ok? Na prática é o seguinte, ocorre quando as vilas e cidades menores, elas estão subordinadas às cidades médias e essas cidades médias, elas estão subordinadas às cidades grandes. Então, vocês observem esse processo de hierarquia. Gente, por meio dessa hierarquia urbana, nós podemos conhecer a importância de uma cidade em relação à subordinação ou influência dessa sobre outras, ok? E aí, gente, temos que compreender essa hierarquia urbana, tá? Primeiro, metrópole. O que é uma metrópole? Gente, uma metrópole, ela é uma cidade de maior porte que se caracteriza pelo poder de atração e de influência que exerce sobre o expresso número de cidades em seu entorno. Ela é o centro mais importante da rede urbana, por isso vocês estão observando que ela está acima de todos, tá? Por isso, ela tem seu nível de influência por ser classificado como regional ou nacional, tá? Ou global também. Então, vamos compreender cada uma. Gente, as metrópoles globais, elas são as cidades com melhor infraestrutura urbana do mundo e que, em virtude do seu papel econômico e político, dá quantidade de serviços oferecidos. Já as metrópoles nacionais, elas são cidades que possuem uma grande influência dentro de um país, polarizando praticamente todo o território, tá? A cidade regional, ela tem a capacidade de atração restrita a uma região em que estão localizados, atraindo pessoas de cidades menores, tá? Gente, já os centros regionais ou cidades médias são cidades que dependem de uma cidade, ou seja, são cidades que dependem de outra cidade, tá? Mas que elas possuem uma oferta de bens e serviços capazes de polarizar uma ou várias outras cidades, capazes de distribuir essas ofertas de serviços, ok? E nós temos os centros locais, tá? Que elas atendem às necessidades mais básicas da população em pequenas cidades ou vilas. Tudo isso é uma hierarquia urbana. E eu quero que vocês anotem isso no livro de vocês, ok? Gente, além do mais, nós temos a conurbação e a megalópole, tá? Gente, a conurbação, ela é um fenômeno urbano que ocorre quando duas ou mais cidades limítrofes, ou seja, que fazem limites, elas expandem-se ao ponto de encontrar-se compondo um único núcleo urbano, tá? E aí, a megalópole, ela é um termo elaborado para designar uma região ou uma área superurbanizada, que congrega em torno de si uma articulação entre as metrópoles, regiões metropolitanas e pequenas cidades, ok? Nessa primeira imagem, vocês percebem a conurbação. Perceba que o antes, a área urbana, e a área urbana A e a área urbana B, elas não estão polarizadas, não estão encontradas. Depois, gente, depois da conurbação, perceba que há um crescimento urbano e elas já estão encontradas, tá? A área conurbada, que é a área de baixo na C, você percebe que há um encontro delas, tanto da A quanto da B, gerando assim a C, ok, gente? Isso é a conurbação e
megalópole. E aí, gente, nos problemas de urbanização, no 6, a gente vai perceber que esse processo de crescimento ele vai gerar graves problemas, tá? Nós temos, por exemplo, as desigualdades econômicas e as dificuldades determinadas em nessas regiões, elas se inserem na economia nacional e possibilitou a ocorrência de urbanização diferenciada em cada área, tá ok? Gente, por exemplo, a região sudeste, por se concentrar a maior parte de indústrias do país, foi a que recebeu mais fluxos migratórios, ou seja, mais pessoas, vindos de áreas rurais e até mesmo de urbanas, tá, gente? Observem comigo nessas imagens. Vocês percebem que essa urbanização ela trouxe graves problemas. Diante desse contexto, pode-se enumerar alguns problemas gerados nesse processo de urbanização. Exemplo, desemprego, tá? E ele provoca um grande crescimento de número de pessoas em uma determinada região para a busca de emprego, tá? As favelas, tudo bem? Além do mais, gente, além dessas favelas, existem os cortiços, tá? Que correspondem às moradias que abrigam o número de famílias, quase sempre são cômodos alugados. Então, perceba comigo nessas imagens. A imagem 1, a imagem 2, que é a poluição trazida através das indústrias, a imagem 3, que é o processo das favelas, que as condições das moradias das pessoas são precárias. A 4 seria os cortiços. E a 5, gente, é o emprego informal. Quem é esse emprego informal ou subemprego? São as pessoas, são os camelôs que buscam de certa forma clandestina, buscar o seu processo de sobrevivência, tá? E aí vocês conseguem observar nessa imagem 5. Gente, olha só, nessa aula de hoje nós aprendemos o processo de urbanização brasileira. E aí nós concluímos que esse processo de urbanização ele trouxe graves problemas, tá, sociais. Tá? Exemplo seria a poluição, a construção de favelas, de cortiços e até mesmo do subemprego, tá, gente? Eu espero mesmo que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo para as possíveis tiradas de dúvidas, ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.